Tudo parecia estar indo bem na amizade entre Nicki Minaj e Megan Thee Stallion quando elas se uniram para poder lançar Hot Girl Summer, que inclusive foi um hino de colaboração. Porém, as coisas começaram a ficar um pouco estranhas para o público quando Megan apareceu em WAP de Cardi B. Isso começou a gerar discussões sobre como que estava a relação entre a Cavalona e a Nicki Minaj. Porém, em uma entrevista, a Megan falou que não havia nada de estranho nos bastidores porque ela poderia colaborar tanto com a Nicki quanto com a Cardi e ainda assim ter uma boa relação com as duas. Porém, as coisas começaram a apimentar mais quando Nicki Minaj lançou algumas faixas que continham algumas dias que o pessoal viu que eram para Megan Thee Stallion. A coisa escalonou tanto ao ponto de Megan lançar His, e isso fez com que Nicki Minaj começasse esse frenesi de postagens contra Megan, curtindo tweets de pessoas mandando shade pra ela, inclusive lançou também Bigfoot, e no meio disso tudo, Megan Thee Stallion permaneceu em silêncio. Bora entender como que essa treta surgiu? Mas antes eu quero me apresentar se você chegou agora no canal. Oi, eu me chamo Matheus Rabelo, produzo conteúdo sobre cultura pop, desde informações, análises, conversas sobre esse universo. Então se inscreve no canal para poder não perder nada e também estou nas redes sociais no @MatheusRabelo com 2 R's. Agora que eu já dei os recados, vamos entender como que essa amizade promissora se tornou nesse campo de batalha. Era 2019 quando Megan Thee Stallion e Nicki Minaj apareceram em uma live juntas, e nessa live elas interagiram, trocaram elogios. Megan inclusive falou que era Barbie desde 2008, quando ela estava na 8ª série, e basicamente foi uma live bem amistosa. Pouco tempo depois, as duas apareceram juntas no clipe de Hot Girl Summer, que também conta com a parceria de Ty Dolla $ign, e por mais que tenha tido toda essa treta, gente, essa música é uma das minhas preferidas, eu amo essa colaboração, eu amo essa música. E bem, outra live foi feita durante as gravações desse clipe, em que Nicki Minaj e Megan Thee Stallion estavam utilizando roupas similares, cabelos similares, né, que elas utilizaram no clipe, e mais uma vez foi uma live super divertida, em que elas brincavam, e enfim, teve um momento muito bom. Ou seja, o público foi apresentado, né, a essa amizade que parecia promissora porque as duas tinham a sua própria estética, tinham o seu próprio jeito de fazer rap e a colaboração tinha sido tão boa que chegou também à posição 11 na Billboard Hot 100. Só que um ano depois dessa colaboração, Megan aparece em WAP de Cardi B. Isso levantou questionamentos sobre como que estava a relação entre Megan e Nicki, justamente porque Nicki e Cardi tem essa treta toda, né? Que inclusive tem vídeo aqui no canal explicando também como que surgiu toda essa treta, então depois assiste ele também. E eu nem preciso falar que a colaboração foi um sucesso. Megan e Cardi B conseguiram um título de primeira colaboração de rap feminino a alcançar o topo da Billboard Hot 100. E a música estava em todo lugar. TikTok, Instagram, em todos os canais digitais, tinha a música ali viralizando, seja por meio de memes ou de pessoas reproduzindo alguma parte. E tudo isso acabou ajudando mais a música a conseguir mais números e mais alcance também. E não dá pra negar também que essa colaboração entre Cardi B e Megan Thee Stallion levantou questionamentos sobre como que estava a relação da Megan com a Nicki. Porque no mundo do rap, quando tem alguma treta entre dois artistas e algum rapper em ascensão faz colaboração com algum desses artistas, cria-se esse entendimento de que esse rapper em ascensão escolheu um lado. E com a Megan Thee Stallion não foi diferente. Quando ela apareceu com Cardi B, mesmo tendo participado de uma música com Nicki, ficou, né, essas perguntas de Megan agora abandonou Nicki Minaj, ela escolheu um lado definitivamente, o que aconteceu? Porém, as pessoas se surpreenderam quando Nicki Minaj elogiou Megan em uma entrevista para Variety. Ela falou o seguinte: "Uma das coisas que mais gosto na Meg é o desejo dela de continuar estudando. É muito importante que as mulheres se sintam inspiradas a alcançar objetivos fora das redes sociais, onde o foco geralmente está no corpo delas ou na pessoa com quem estão saindo no momento. As mulheres são mais do que apenas mães de bebês e podemos continuar a provar isso sendo focadas em objetivos, nos superando e sendo independentes. Megan é o exemplo perfeito que podemos nos divertir e ser inteligentes ao mesmo tempo." Em uma entrevista para o The Morning Show, Megan falou que não chegou a conversar com a Nicki antes de colaborar com a Cardi, mas que também ela não viu necessidade de fazer isso, porque ela é uma artista livre para poder colaborar com quem ela quisesse e que as relações pessoais não poderiam afetar o seu trabalho. E ainda afirmou que desde Hot Girl Summer, a relação com a Nicki se manteve e depois que ela também colaborou com a Cardi em WAP, a relação delas estava cada vez mais se desenvolvendo, a ponto de elas conversarem frequentemente e conversar muito. Ela complementou falando que as mulheres sabem coexistir e que elas sabem também não serem maldosas umas com as outras.
Independentemente do meio-campo, em janeiro de 2021, Nicki Minaj deu unfollow na Megan e depois de um ano, Megan correspondeu esse unfollow deixando de seguir Nicki Minaj também. E em 2021 as coisas começaram também a se esquentar um pouco mais entre as duas. Em maio de 2021, Nicki Minaj lançou a mixtape Beam Me Up Scotty e uma faixa em específico chamou a atenção do público. Seeing Green foi uma colaboração com Drake e Lil Wayne, retomando ali, né, a The Young Money, e um verso em específico fez o público ficar com a pulga atrás da orelha se era sobre Megan Thee Stallion. Essas tananã são sedentas, dá para ver porque elas são alcoólatras. Esse verso em específico o pessoal acreditou ser sobre Megan porque ela tinha problemas com álcool. Aparentemente as coisas pararam por aí até chegar setembro de 2022 e Nicki Minaj falar algumas coisas no Cream Radio. Durante o programa ela colocou as cartas na mesa e falou que alguém tentou empurrar álcool para ela enquanto ela estava tentando engravidar e que essa pessoa também sugeriu que Nicki interrompesse a gravidez. Além disso, ela compartilhou que quando ela postou a foto dela grávida, né, a pessoa sequer deu uma curtida ou falou algum parabéns pra ela. Porém, quando Nicki postou o presente que Beyoncé mandou pra ela, né, um conjunto de flores, essa mesma pessoa tentou mandar flores para Nicki Minaj também, numa tentativa de Nicki repostar essas flores e essa pessoa conseguir essa oportunidade de aparecer mais. Porém, Nicki falou que as flores nem chegaram a entrar dentro da casa dela porque ela já estava atenta, né, ao que essa pessoa realmente tinha como intenção por trás. Então algumas pessoas online ligaram os pontos e uma delas marcou Megan falando que Nicki estava falando dela no Cream Radio. Megan Thee Stallion apenas retweetou o tweet que falava isso e colocou a palavra mentira em caixa alta. Isso levou algumas pessoas a se perguntarem por que você tá falando que é mentira, sendo que ela nem citou nomes ou ela nem mencionou você. E aí começou mais um burburinho da relação entre as duas. Em março de 2023, mais um capítulo dessa treta foi escrito. Nicki Minaj lançou Red Ruby da Sleaze e alguns versos estavam mais explícitos que eram direcionados para Megan. Só para poder dar um contexto, o Thee Stallion no nome da Megan pode ser traduzido como seu garanhão, e esse nome veio porque Megan era chamada de Stallion durante a adolescência dela por conta da altura e do corpo dela. Megan então pegou esse apelido, colocou nas redes sociais e quando ela se tornou artista, né, e ficou famosa, ela trouxe esse título junto com ela. Então quando a Nicki canta 700 nesses cavalos quando estamos prestes a partir, mas eu não mexo com cavalos desde Christopher Reeves. Então todo mundo captou que isso era sobre a Megan, e para poder dar mais um contexto, Christopher Reeves foi um ator mais famoso por interpretar o Superman, que ficou tetraplégico após um acidente com cavalo em 1995. Na mesma música, Nicki Minaj também fala sobre Doritos e isso casou com uma diss para Megan porque Megan tinha feito um comercial para a marca no Super Bowl. Na faixa ela disse: "A tananã Doritos está furiosa porque eles nachos". Aqui ela faz um trocadilho com nachos que quando a gente fala em voz alta aparece também nachos, que em tradução português seria não escolhido. Então aqui ela fala que a Doritos, né, a garota Doritos, que no caso é a Megan, estava furiosa porque ela não foi a escolhida. Algumas pessoas especularam que o verso 40 calibres os fazem dançar como um go-go também seria direcionado a Megan, porque Megan em 2020 sofreu um tiro no pé provocado por Tory Lanez. Durante o momento, Tory Lanez teria falado para Megan dançar enquanto ele dava o tiro no pé dela, e então Nicki utilizou esse momento para poder fazer esse trocadilho também em Red Ruby da Sleaze. Importante falar também que Tory Lanez foi sentenciado a 10 anos de prisão. E até então Megan estava mais quieta, não tinha dado nenhuma resposta muito direta. E então chegou o dia que Megan Thee Stallion lançou Riz. Riz é um trocadilho entre Riz, o barulho da serpente, com Diss, que é aquele tipo de música que um artista joga shade, uma indireta, para outro artista. Na faixa, Megan então colocou várias indiretas para várias pessoas, só que uma parte específica ganhou as manchetes e a boca do público. Essas tananã não ficam bravas com a Megan, essas tananã estão bravas com a Lei Megan. Eu realmente não sei qual é o problema, mas garanto que vocês não querem que eu comece. Tananã, você é uma covarde e nunca vai me confrontar. Toda chance que você tiver, aposto que sua B fraca não vai se dirigir a mim. E por que essa parte foi tão viral? Em 1995, Kenneth Perry, o marido de Nicki Minaj, foi acusado de tentativa de estupro contra uma garota de 16 anos. Ele foi sentenciado a 18 a 54 anos na prisão, mas acabou ficando ali 4 anos, e ele entrou na lista pública dos Estados Unidos de agressores sexuais
no estado de Nova York. A internet até hoje critica Nicki Minaj por ter relacionamento com esse homem, inclusive ter tido um filho com ele, mas ela rebate essas críticas defendendo o marido, falando que isso aconteceu quando ele tinha 15 anos e a menina tinha 16 anos e eles estavam em um relacionamento, e que o caso teria acontecido já há mais de 30 anos. Ela argumenta também falando que não sabia que na nossa sociedade uma pessoa deveria ser atormentada pelo passado e que ela não poderia virar a página. No verso, Megan também cita a Lei Megan, que é uma lei dos Estados Unidos que obriga que criminosos sexuais apareçam em listas públicas para que a população possa consultar, e toda vez que essa pessoa mudar de casa, mudar de estado, precisa se apresentar novamente para as autoridades daquele local para que o endereço se mantenha sempre atualizado. E aí, juntando esses fatos, a gente entende que Megan Thee Stallion estava direcionando essa indireta justamente para Kenneth Perry e ali, né, querendo ou não, a Nicki Minaj também. E aí Nicki começou uma sucessão de ataques contra Meg. Depois do lançamento de His, Nicki Minaj foi para o Instagram, abriu live e mostrou um trecho de Bigfoot, que seria a resposta para His. Nicki Minaj falou que Bigfoot, que em português é pé grande, era referente ao fato de Megan ser alta, e também na faixa ela mostrou, né, nesse trecho, que ia utilizar a situação do tiro no pé de Megan para poder mandar algumas indiretas também. Na live também, Nicki Minaj zoou o flow de Megan, falou que ela tinha 3 Grammys, mas ainda precisava aprender a fazer rap na batida e se sentir confortável com a música. Nicki Minaj postou uma foto do próprio pé, como se fosse uma indireta para Megan Thee Stallion, pelo fato da Megan ter levado um tiro no pé e o pé da Nicki estar intacto. Ela também curtiu alguns tweets de fãs mandando shade para Megan. Megan Thee Stallion nunca chegou a responder diretamente Nicki Minaj, mas ela postou um story mostrando que ela estava rindo da situação. Ela também foi ao The Breakfast Club e falou que pessoas vão usar o nome dela para poder ganhar 24 horas de atenção e que um cachorro atacado vai gritar. Nicki também se juntou ao podcast do Joe Budden para poder falar sobre essa situação, e ela afirmou que Megan Thee Stallion estava utilizando a situação com Tory Lanez para poder se colocar como vítima, que Megan queria esse momento Rihanna. Quando foi questionada sobre que momento Rihanna ela se referia, Nicki Minaj deu uma resposta evasiva, mas a gente entende que era sobre o caso que envolvia o Chris Brown. Inclusive aqui no canal tem vídeos sobre esse caso do Chris Brown com a Rihanna, além de outros casos que Chris Brown também foi acusado. Nicki também afirmou que Megan mentiu para Gayle King durante a entrevista no CBS Morning, quando foi perguntada se ela tinha relações com Tory Lanez, né, relações sexuais românticas. Megan falou que não, só que no tribunal ela falou que tinha uma relação não exclusiva com Tory Lanez. Em outro momento dessa live, Nicki Minaj também negou que ela teria incitado os fãs a atacarem ou ameaçarem violar o túmulo da mãe de Megan. Isso surgiu porque o TMZ publicou uma notícia falando que o cemitério onde estava o túmulo ligou para a polícia para poder aumentar a segurança no lugar, depois que fãs da Nicki Minaj vazaram o endereço da onde estava o túmulo, né, da onde a mãe de Megan estava sepultada. Além disso, os Barbs, o fandom da Nicki Minaj, foi acusado de vazar informações pessoais de criadores de conteúdo que criticaram a resposta de Nicki a Megan. Nicki ficou cerca de 4 dias postando coisas contra Megan, e uma dessas ela falou que Megan trouxe esse assunto de 30 anos atrás, né, em relação ao marido de Nicki, porque Megan sabia que nenhum homem iria amar ela e que ela ficava mentindo em nome da própria mãe. Ela falou também que Megan traiu as pessoas que eram próximas a ela, como da Baby, Tory Lanez e a própria amiga dela, a mãe dela também. Nicki Minaj falou inclusive que Megan deveria conjurar a mãe dela e pedir desculpas. Nicki Minaj também alfinetou a relação entre Megan e Cardi, falando que Megan chamava Cardi de mexicana suja, e ela voltou naquele assunto da pessoa que ofereceu álcool pra ela e que falou pra ela poder interromper a gravidez, e afirmou dessa vez que a pessoa que fez isso foi justamente a Megan. 29 de janeiro, então, Nicki Minaj lança Bigfoot. A música estreou na posição 5 na Apple Music dos Estados Unidos, o que rendeu a ela o título de maior estreia no chart. A letra da música retoma o que ela já tinha acusado Megan anteriormente nas redes sociais, mas além disso, ela acusa Megan de ter relações com menores de idade, de utilizar ghostwriters, que são pessoas fantasmas que escrevem as músicas da Megan, mas ela acaba levando o crédito como se fosse dela. Falou também da relação dela com o da Baby, com o Tory Lanez. E aí, com as duas músicas já no mundo, criou esse campo de batalha entre os Hotties, o fandom da Megan, e os Barbies, o fandom da Nicki. E aí, em fevereiro de 2024, His alcançou o top 1 da Billboard Hot 100.
E desde então as rappers não tiveram mais um embate direto. Apenas em 2024, quando Megan foi perguntada sobre como que essa treta surgiu, ela falou que ela não sabia. E aí a pessoa que estava entrevistando ela perguntou se poderia haver algum tipo de reconciliação, só que Megan falou que ela nem sabia o que havia a ser reconciliado, porque ela não entendia qual que era o problema. Mas bem, o que que você acha sobre toda essa treta? Deixa aqui nos comentários e eu peço também que se você gostou do vídeo, curta ele para poder alcançar mais pessoas, envia para um amigo para vocês também discutirem e já se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu. Eu vou ficando por aqui, agradeço muito por ter assistido e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.